Olá, alunos e alunas de Direito Constitucional 2. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, trabalhando hoje a ação declaratória de constitucionalidade, um mecanismo de controle concentrado que não existia no texto constitucional originário e que foi introduzido pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. Na verdade, a introdução da ação declaratória de constitucionalidade causou muita estranheza, na medida em que o próprio Supremo Tribunal Federal já reconhecia, já há muito tempo, o caráter dúplice da ação direta de inconstitucionalidade. Então, se a ação direta de inconstitucionalidade tem caráter dúplice, a introdução da declaratória de constitucionalidade fica sem sentido, né? Na verdade, então, essa declaratória de constitucionalidade veio exatamente para tentar evitar discussões e decisões contraditórias no espaço do controle difuso, de modo a tentar diminuir o alcance do critério difuso. Daí porque muitos autores, como o professor Alexandre Bahia, vão afirmar a inconstitucionalidade da própria introdução da ação declaratória de constitucionalidade. Tanto é assim que na emenda constitucional número 3, os legitimados ativos para a propositura da ADC eram bastante restritos, se comparados com os legitimados ativos da ADI. Eram apenas o presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado e o procurador-geral da República. Também o objeto de controle era mais restrito, era apenas contra normas federais, não entrando aqui as normas estaduais. E a grande novidade que a ação declaratória de constitucionalidade introduziu foi o efeito vinculante ao lado da eficácia erga omnes. Como a ação ela tem caráter dúplice, o Supremo Tribunal Federal, a partir de 93, passou a entender também que a ADI teria efeito vinculante em razão desse caráter dúplice. Então, a questão que se coloca é exatamente das semelhanças e diferenças entre o efeito vinculante e a eficácia erga omnes, né? Então, o que interessa aqui é saber, né, diferenciar eficácia erga omnes e efeito vinculante. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da doutrina do ministro Gilmar Mendes, a diferença se encontra porque o efeito vinculante vincula não apenas o dispositivo, mas também os fundamentos determinantes da decisão, enquanto a eficácia erga omnes vai vincular apenas o dispositivo da decisão. Contudo, essa posição ela é equivocada e já não encontra respaldo, nem mesmo na doutrina e jurisprudência alemãs. Nesse sentido, ficamos aqui com a perspectiva do professor George Zabud, que marca muito bem as semelhanças e as diferenças entre eficácia erga omnes e efeito vinculante. Então, podemos dizer quanto às semelhanças, que ambos são efeitos que se agregam à coisa julgada, ou seja, ao comando emergente da sentença de mérito. Eles estão presentes nos provimentos oriundos do controle concentrado de constitucionalidade. São cumulativos à coisa julgada, não sendo nem excludentes nem idênticos. E ambos os efeitos possuem seu alcance limitado ao dispositivo da sentença. São caracterizados por serem efeitos que expandem os limites subjetivos da coisa julgada. Nenhum dos efeitos do controle de constitucionalidade transita em julgado. O trânsito em julgado opera sobre o conteúdo declaratório da sentença. E, por fim, pode ocorrer a coisa julgada sem a produção desses efeitos, ao menos no momento da decisão. Por exemplo, a eficácia erga omnes pode ser postergada quando ocorre a declaração de inconstitucionalidade pro futuro.
O efeito vinculante pode ser mitigado na declaração de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade. Aqui nós temos as semelhanças entre esses dois efeitos. E as diferenças. O efeito erga omnes não vincula os particulares. Essa vinculação ela é proveniente do efeito vinculante, de acordo com o artigo 102, parágrafo 2º da Constituição. O efeito erga omnes não é exclusivo do controle concentrado. Ele existe, por exemplo, em decisões, ou melhor, em ações de procedimento coletivo, como a ação civil pública ou a ação popular. Também o efeito erga omnes não retira o texto normativo do mundo jurídico. Essa retirada ocorre em razão da eficácia declaratória da coisa julgada material, operada nas sentenças de total rechaço, que declaram a inconstitucionalidade e a nulidade de toda a lei ou parte dela. O efeito erga omnes pode ocorrer independentemente da coisa julgada, por exemplo, nas liminares desses procedimentos coletivos. O efeito vinculante necessita da existência da coisa julgada, na medida em que apenas as sentenças definitivas de mérito podem ser acobertadas pelo efeito vinculante, nos termos do artigo 102, parágrafo 2º da Constituição. O efeito erga omnes pode existir na ausência do efeito vinculante, por exemplo, nas ações coletivas, enquanto a recíproca não é verdadeira. E, finalmente, o efeito vinculante tem um condão de vincular os particulares e a eficácia erga omnes no controle concentrado terá sempre o condão de vincular a administração pública, né? Então aí nós temos as diferenças e as semelhanças entre efeito vinculante e eficácia erga omnes. De todo modo, os dois efeitos eles vão se agregar à parte dispositiva da sentença e não aos fundamentos determinantes da decisão. Então é isso, pessoal, e nos vemos então no próximo vídeo. Até lá!